esta sessão da audiência pública. Senhoras e senhores, boa tarde. E para dar sequência à audiência sobre depósitos judiciais, a de 5.072, convido o Dr. Júlio Bonafonte para falar pela Confederação Nacional dos Servidores Públicos e pela Associação Nacional dos Servidores do Poder Judiciário, disporá de 10 minutos. Boa tarde, excelentíssimo ministro Gilmar Mendes, excelentíssimo ministro Edson Fachin, excelentíssimo procurador-geral, senhores presentes, senhores e senhoras presentes. Na verdade, inicialmente, gostaria de agradecer a Vossa Excelência a oportunidade de falar em nome de credores de precatórios alimentares. Porque os credores de precatórios alimentares estamos aqui debatendo a utilização dos depósitos judiciais para pagamento diverso, mas evidentemente que eu aqui falo em nome da Confederação Nacional de Servidores Públicos, Associação Nacional, a NSJ, e entidades, a PAMPESP, a CETEG, o DEMO, que representa mais de 700 mil credores de precatórios em todo o Brasil. Eu diria que nós somos na parte fraca dessa discussão, porque os credores de precatórios alimentares, eles têm sofrido, nesses últimos 30 anos, sucessivos calotes oficiais, e muitos vieram a falecer, mais de 100 mil, sem receber o legítimo direito do precatório. Bem, vocês vão ver que isso tem uma relação direta até com a utilização dos depósitos judiciais para pagamento de precatório. Porque o que o credor do precatório, salários, aposentadoria, pensões, querem? Receber valores que tinham de salários, aposentados e pensões que foram sonegados, foram obrigados a bater na porta judiciária, decisão judicial. Tecnicamente, a nosso ver, o Estado do Rio de Janeiro, a Lei 147, 148, 163, ela foi uma conduta absolutamente correta. Nós entendemos mais constitucional pagar precatório e ter feito a utilização de parte do depósito judicial no valor de quase 4 bilhões, como foi dito aqui, e justificado que não houve risco, mesmo porque é importante registrar que essa legislação, ela data de 2006. A Lei 11.429 já autorizava a utilização do pagamento de precatório com depósito judicial. Então, são 9 anos. O que trouxe à baila essa discussão, esse debate, e aí parabenizo Vossa Excelência, é de que, com a decisão do Supremo na modulação da DIN 4357, o Supremo definiu 5 anos para pagamento de precatório. E as entidades, estados e municípios, terão que, além da receita corrente líquida, eles vão ter que se socorrer de fontes alternativas para poder cumprir essa decisão. Ora, é legítimo, sim. Rio de Janeiro teve uma conduta que, ao nosso ver, pode seguir de modelo para outros estados e municípios. Por quê? Porque pagar com o precatório alimentar é absolutamente constitucional. Inconstitucional é não cumprir a decisão judicial transitada julgada, a Constituição Federal. Aí, nem técnica, nem juridicamente, nós temos como justificar. A ponto de denúncias em comissões de direitos humanos. Por quê? Porque o Estado Democrático de Direito, a segurança jurídica, não está sendo cumprida aqui no nosso Estado brasileiro. Então, é uma fonte alternativa, sim. É uma fonte alternativa em auxílio às entidades devedoras. É bom para o Poder Judiciário? Sim. Por quê? Porque o Poder Judiciário vai ver as suas decisões judiciais finalmente cumpridas. A Constituição Federal. O governante de plantão, Estado e município, vai cumprir a lei orçamentária, não vai ficar jogando para o sucessor e aí vai aumentando a dívida, vai se formando aquele bolo de neve, que aí não tem como pagar. Aí fica naquela situação, paga como quer, quando quer, e se quiser, e não paga, porque não tem punição. Vossa Excelência, inclusive, já tinha alertado, não adianta mandar o interventor com a malinha, que não vai levar o dinheiro para pagar. Não tem como resolver sequestro, intervenção, improbidade administrativa. Nós temos que buscar uma solução. Bem, veio essa solução na modulação,
ministro Luiz Barroso, houve uma discussão. Vossa Excelência, inclusive, colocou muito bem. É necessário que uma fiscalização, o Conselho Nacional de Justiça, ele tem que regulamentar, compete a ele uma fiscalização. Eu não vejo preocupação, porque na própria legislação existe um fundo garantidor. Então, esse fundo de reserva vai garantir, em nenhum momento se discutiu, nesses 9 anos, que algum depósito, se alguém foi fazer um levantamento e o dinheiro não estava disponível. Nos últimos 9 anos, eu coloco. Ora, daqui para frente, o Estado do Rio de Janeiro, a legislação é 2013, nós estamos em 2015, e agora até nós vamos ter oportunidade de ver o senador José Serra defendendo aqui, que fez uma proposta e o Senado aprovou, e hoje temos, dia 6 de agosto, a Lei Federal 151, autorizando a utilização de depósito judicial para pagar precatório. Eu não vou discutir despesas diversas, eu defendo, sim, a utilização do depósito judicial para pagamento de precatório, porque essa dívida tem que ser honrada. É necessário que se acabe com o ciclo do calote. Nós temos que ter um novo ciclo, o ciclo de honrar a dívida e pagar precatório. Se discutiu aqui que uma outra cidade... Cidade de Socorro, no estado de São Paulo, pagou, de acordo com essa decisão judicial, pagou todos os precatórios, incluindo um precatório que datava de 40 anos. Eu diria até que socorreu o coitado, o credor, infelizmente já tinha falecido. Então, é vantagem para o Poder Judiciário ver suas decisões cumpridas, é vantagem para o Poder Executivo fazer uma gestão financeira responsável e pagar os precatórios. Bem, não é importante, vamos dizer, que amanhã depois viesse o Poder Executivo e fazer uma proposta de socorro para poder pagar precatório aumentando o CPMF ou uma parcela do CID, não. Vamos utilizar a verba de depósito judicial, que é legítimo. Não há inconstitucionalidade desde que ele tenha um fundo de reserva garantidor. E isso cabe ao Conselho Nacional de Justiça, aos tribunais de contas, fiscalizar. Mas, de qualquer forma, utiliza-se o depósito judicial, parte desse depósito judicial, para cumprir o pagamento do precatório. Bancos e tribunais. Nós vamos, evidentemente, que a resistência... Quando se fala bancos e tribunais, eu fico até... Isso aí surgiu, esses últimos anos. Eu cito São Paulo. São Paulo... Nós não temos banco oficial. O banco oficial em São Paulo é o Banco do Brasil. Por quê? Porque a nossa Caixa, que era o banco oficial, foi comprada pelo Banco do Brasil. E por que ela foi adquirida pelo Banco do Brasil? Porque 48% do ativo dela era da conta de depósito judicial. Interessava ao Banco do Brasil comprar a nossa Caixa. Então, o Banco do Brasil é o banco oficial em São Paulo. E ele realmente... Nesses últimos anos, ganhou muito dinheiro em cima da conta de depósito judicial. E mais, tá bom, puseram o dinheiro lá, está depositado, ele vai investir, ele vai emprestar. Emprestar até empréstimo pessoal para quem é credor de precatório, para ele poder, veja bem, a juros maiores do que ele devolve, quando devolve a taxa Selic e empresta a juros muito maiores do que paga. E isto, para o banco, evidentemente, que não há interesse que se movimente, que se mexa nessa conta. Mas não é isso. Pagar precatório é interesse público. Não é privado, é interesse público. E interesse tem que ser preservado. Então, não é constitucional essa conduta do banco, como também não é dos tribunais. Os tribunais, não vamos discutir spread bancário, vamos discutir a fonte de renda do contrato que ele faz com o banco, mas, de qualquer forma, ele não tem que sobreviver, porque hoje, realmente, o Poder Judiciário está sobrevivendo, não tem que sobreviver desses recursos. Ele tem, sim, que exigir autonomia administrativa e financeira, que está na Constituição, artigo 99, perante o Poder Executivo, para poder funcionar. Agora, dizer, olha, se acabar, se a gente não puder mais utilizar o valor do depósito judicial, o spread bancário e o recurso do contrato, nós não vamos poder mais funcionar, aí realmente é jogar nas costas
do coitado do precatório, que toda vez que vai receber surge um questionamento, uma inconstitucionalidade, nem a própria emenda 74 agora que está tramitando, ministro João Mendes, ela vai sofrer essa questão, porque tem o prazo do Supremo definido, mas tem que ter um dispositivo para cumprimento da própria emenda constitucional 74 que está tramitando. Então, é legítimo, é constitucional utilizar depósito judicial para o pagamento do precatório. Eu acredito que o Supremo vai dar um aval, vai avalizar e vai socorrer os credores de pagamento de precatórios alimentares. Muito obrigado. Eu agradeço ao doutor Júlio Bonafonte.